Ricardo, boa noite. Já Olá, lemos estas primeiras páginas e há aqui alguns pontos em comum, com diferentes perspectivas, mas o Ciresp merece ainda a atenção da imprensa. Percebe-se, quando há tanta falta de resposta, que tudo esteja em torno deste sistema? É verdade, essa é uma boa questão, porque o problema dos incêndios, de uma maneira geral e deste em particular, percebe-se que tem várias vertentes. O Ciresp é apenas uma delas e politicamente parece estar a interessar a alguém, e eu aí confesso que fico um pouco confuso sobre se será o Governo ou a oposição, ou se calhar todos, têm dado uma atenção muito particular à questão do Ciresp. É uma questão transversal em termos políticos. Vários governos de várias cores políticas acabaram por ter intervenção no Ciresp e à medida que se vai escavando, vai-se percebendo que o negócio do Ciresp é um negócio que não apenas envolve muito dinheiro, várias centenas de milhões de euros, mas também que teve várias renegociações à volta das quais, ou no interior das quais, nós não sabemos exatamente o que é que foi mexido. Há uma coisa que nós, leigos que sejamos à volta desta matéria, percebemos, é que qualquer negociação tem que ter o acordo das duas partes. E quando uma parte cede relativamente àquilo que, neste caso, o Estado paga pelo Ciresp, aquilo que é natural é que o Ciresp faça alguma cedência no preço, da mesma maneira que o Estado faz alguma cedência relativamente aos serviços prestados no âmbito do Ciresp. E é isso que o público agora aqui diz, que estas tais renegociações, de que o Primeiro-Ministro António Costa se tem vindo até a gabar, implicaram alguns danos naquilo que era a prestação desse Ciresp. E neste caso no corte de meios. Corte de meios. Agora, nós não sabemos se Qual os é a meios que foram ligação cortados, com os se eram incêndios? meios que na verdade eram supérfluos e portanto foram bem cortados para se poupar dinheiro, ou se eram meios que na verdade eram necessários e se as coisas cada vez que falham, e nós sabemos que elas têm falhado, falham exatamente porque os meios não foram dados, porque se pretendeu poupar algum dinheiro. E essa aí é uma questão que eu duvido que alguma vez tenhamos uma resposta para ela. Já se percebeu que nestas averiguações e nesta tal tentativa de colocar no Ciresp uma atenção não apenas mediática, mas política muito intensa, provavelmente, pelas ligações que o Ciresp depois tem às outras vertentes deste problema, nunca viremos a saber verdadeiramente o que é que ali aconteceu. Hoje ficou definido que haverá uma comissão de inquérito que tem 60 dias para apresentar uma resposta. O PSD queria até que fosse mais rápida, queria que fosse 30 dias, mas sejam 30 dias ou sejam 60 dias, para nós parece-nos sempre muito pouco tempo para fazer uma averiguação de uma questão que claramente é bastante complexa. Agora, também se percebe que há todo o interesse em que estas averiguações sejam rápidas, porque daqui a 2 meses a própria atenção mediática sobre esta questão provavelmente já se dissipou e aí então as culpas, se existirem, e eu duvido que venham a existir, acabarão por passar muito ao lado daquilo que é a atenção que neste momento é extremamente premente da opinião pública. Ricardo, o tempo político parece já ter começado, pelo menos o Parlamento dedicou nestes 2 dias muito tempo a este assunto dos incêndios, na tentativa de pedir responsabilidades ao Estado, sobretudo da parte da oposição de direita, mas como escreve o I, a geringonça acabou por se mostrar unida em defesa do Governo, independentemente da própria esquerda também ser a mais crítica em relação a estes contratos do Ciresp. É verdade, muito crítica, como tem sido crítica também relativamente, por exemplo, à reforma florestal. E aí conseguiu marcar alguns pontos. Isso explica porque é que, neste caso em particular, o problema dos incêndios acabou por unir ainda mais essa aliança à esquerda. Era uma reivindicação de há muito tempo, quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido Comunista, que a reforma florestal e aquilo que é a propriedade de baldios que estão muitas vezes abandonados e que deviam ficar ao serviço do Estado, na versão desses partidos, para que eles possam, esses espaços, ser melhor tratados, para que depois se evitem incêndios. Essa parece ter sido, pelo menos nesta primeira fase, uma conquista que deu pontos ao Partido Socialista nessa tal negociação com o Bloco de Esquerda. Agora, não sabemos até que ponto, na verdade, isto irá ser posto na prática, porque o que temos verificado também é que, relativamente a algumas matérias, do ponto de vista até legislativo, que são agora muito evocadas para se evitar situações destas, na verdade já existiam em lei, só que não são aplicadas. E, portanto, estamos agora a falar de novo de uma reforma, à volta da qual parece haver algum consenso, mas não sabemos depois qual é que é a aplicação real desta legislação que vier a ser agora definida. E
o apoio do PSD e o apoio do PS, por muito bem intencionados que neste momento sejam, provavelmente cairão em saco roto e não me admirava nada que daqui a uns anos, voltando a acontecer um incêndio com dimensões bastante elevadas, nos voltemos a queixar de que, afinal, a legislação foi aprovada, de nada serviu. Ricardo, recentemente assistimos a um caso também que envolveu roubos dentro das forças de segurança. Agora vai-se ainda mais longe com a notícia de que desapareceu material militar em Tancos. O Governo quer uma explicação, quer investigação em curso, aliás já terá começado. Sim. O que é que este tema nos diz sobre a forma como nós próprios, como o país, cuida desta área, sobretudo a área militar? Pois, teremos que aguardar por as respostas dessa investigação. O Ministro da Defesa teve uma afirmação que me pareceu arrojada e corajosa, dizendo que tudo tem que ser investigado e não ficará nada por levantar, isto é, tudo vai ser averiguado até às últimas consequências. E esta frase parece uma frase arrojada, porque quem conhece os espaços militares, quem conhece um quartel, quem conhece os paióis onde são guardados estes materiais, sabe que são espaços muito vigiados e que, portanto, um roubo deste só pode ter sido feito a partir de dentro. Não há nenhuma hipótese de alguém, a partir de fora, ter entrado naquelas instalações, tirado todo este material e saído calmamente com ele cá para fora. Parece-me quase impossível que não tenha havido cumplicidade de alguém no interior destes recintos. E é isso que agora vai ter que ser averiguado. E por isso é que eu digo que há aqui alguma coragem da parte do Ministro da Defesa, porque se na verdade todas as pedras forem levantadas, certamente que se encontrará aqui responsabilidades dentro do próprio serviço militar. E isso será uma questão muito delicada. Porque é algo embaraçoso, tratando-se de uma área que é muito importante no Estado, na salvaguarda, na segurança, na confiança. Claro, Estela, não se pode cidadãos. andar a dizer que se vai combater o terrorismo e que se vai combater tudo aquilo que são ameaças da integridade de populações civis e, ao mesmo tempo que se diz isto, ao mesmo tempo que se instala a tecnologia de ponta nos aeroportos para tentar detectar armas, ao mesmo tempo que se faz isto, se descuida aquilo que é a proteção desse mesmo material que depois é utilizado, na maior parte das vezes, por terroristas. E, portanto, esta incongruência é muito difícil de perceber. Mais difícil de perceber se, na verdade, como eu há pouco dizia, se vier a confirmar que houve cumplicidade a partir do interior do sistema de defesa nacional. Isto significa que há colaboradores deste tráfico enorme de armas, e aqui é preciso recordar que o tráfico de armas, tal como o negócio do sexo, são os mais rentáveis no planeta neste momento, e juntamente com a droga, não é? São os três grandes negócios, é droga, armas e prostituição. Esta questão é uma questão de uma enorme delicadeza e, portanto, o embaraço de qualquer Estado quando percebe que está a participar neste tráfico de armas é mais do que evidente. E pareceu-me também muito aconselhável aquilo que o Ministro da Defesa disse, que era que já informou todos os parceiros europeus e os parceiros da NATO de que este roubo aconteceu. Porque isto é uma matéria que afeta não apenas o território nacional, afeta o espaço a que nós pertencemos, que é o espaço de Schengen, que é o espaço da União Europeia. Ricardo, uma figura também se realça nestas primeiras páginas, Manuel Pinho, que não está no país, está nos Estados Unidos, estará para chegar, para ser ouvido na qualidade de arguido no caso das rendas energéticas. E este é um título que está no Jornal Económico. Sim. Se o associarmos ao artigo de opinião do Jornal Público, qual é a leitura que fazes? Que Manuel Pinho já começou a preparar a defesa e sabe que a sua defesa, mais do que ser feita nas salas de tribunais, vai ter que ser feita nos média. Porque este é um daqueles casos onde dificilmente se vai encontrar alguma responsabilidade judicial, por muito bem intencionados que estejam os tribunais para tentar vir a esclarecer esta matéria. Agora, Manuel Pinho pode vir a ser ouvido como arguido, diz o Jornal Económico, mas a preocupação dele certamente é a leitura que a opinião pública fará sobre o seu envolvimento, neste caso, das rendas elétricas. E por isso este artigo de opinião, cirurgicamente colocado no público hoje, na altura em que se fala agora da sua vinda a Portugal para ser ouvido como arguido neste caso, é exatamente ilustrativo dessa preocupação em vir dar explicações. E ele vem dar explicações pelo lado que lhe é mais complicado, que é o do seu envolvimento com a EDP.
Porque a verdade é que estes mesmos média que agora publicam este seu artigo já divulgaram, por exemplo, que ele, enquanto era ministro, andava a dar prémios que tinham o patrocínio da EDP. E por isso é que eu amanhã lerei com muita atenção este artigo de opinião de Manuel Pinho, que diz que sempre tive o cuidado de não se envolver com a EDP. E isto, sinceramente, parece-me muito difícil de justificar, mas vamos dar sempre o benefício da dúvida àquela que será a versão de uma das pessoas que nós já tínhamos percebido, mais tarde ou mais cedo, seria envolvido neste caso das rendas elétricas. Ricardo, vamos agora centrar as nossas atenções na atualidade lá fora e a começar por Espanha, com destaque para um tema que vai dar muito que falar e é já a partir de sábado, a revolução no IVA. As empresas estão assustadas e inquietas perante as mudanças que estão a chegar ao país vizinho. No próximo sábado vai entrar em vigor o sistema de fornecimento imediato de informação. Ora, este projeto é o mais ambicioso de sempre no IVA e promete mudar totalmente a gestão do imposto introduzido no país em 1986. É uma medida que obriga as empresas a informarem as faturas recebidas e emitidas quase em tempo real. O fisco espanhol pretende que, a partir desta informação, sejam feitas análises de riscos e cruzamento de dados na luta contra a fraude fiscal e a promoção do cumprimento de obrigações de forma voluntária. Ricardo, é de facto uma mudança profunda? Será para melhorar o sistema torná-lo mais transparente ou mais complexo? Sim, esse é pelo menos o argumento do Estado espanhol e do governo que agora está a implementar esta medida. Foi uma medida que foi muito discutida, muito polémica, teve muitas reações negativas por parte das empresas, sobretudo das empresas mais pequenas, que não sabem exatamente que capacidade de resposta é que darão a este pedido que agora lhes é feito. Basicamente, o que se altera aqui é que até agora as empresas, dependendo do seu tamanho, tinham um mês, até ao final do mês seguinte ou até 3 meses depois, para entregar as contas respeitantes ao IVA. A partir de agora têm que o fazer quase que em tempo real. No espaço de 8 dias, às vezes até menos do que isso, têm que apresentar comprovativos de tudo aquilo que cobraram em termos de IVA. Para uma grande empresa isto provavelmente não é nenhuma dificuldade, para uma média ou uma pequena empresa isto deve ser um quebra-cabeças tremendo. Agora, como tu disseste, esta é uma boa maneira de começar a ter um controlo daquilo que é fuga ao fisco num dos impostos mais sensíveis, porque é um dos impostos mais rápidos e mais diretos, que é o IVA. De resto, quando um governo está em apuros em termos financeiros, é exatamente no IVA que mexe. Porquê? Porque a entrada de dinheiro é quase que imediata e, portanto, isso acaba por salvar muitas vezes aquilo que são metas de déficit que têm que ser cumpridas ou então diminuições da dívida que são exigidas. E o Estado espanhol está aqui numa experiência que me parece muito também interessante de acompanhar. Para nós estarmos atentos e vamos em Portugal, ver, vamos ver se governos. mais tarde ou mais cedo não contaminará também o governo português. Ricardo, avançamos também para outra atualidade e é de França. Os olhares são políticos e na figura de Emmanuel Macron, mas há uma audiência política que marca a notícia que lhe mostramos, do Le Monde. Os deputados do França e Submissa anunciaram que não vão comparecer em Versalhes para uma cerimónia política que foi marcada pelo presidente. Vários parlamentares acusam o novo chefe de Estado de estar a instalar uma monarquia absoluta. Dizem que Macron tenta tirar partido dos bons resultados eleitorais e também percebe-se que há um sentimento de oposição ao presidente que está em crescendo. Ou, Ricardo, será apenas um contexto passageiro? Não é. E esta é uma história que se conta muito rapidamente e que eu acho que vai ter consequências muito profundas. Basicamente, Macron ganhou as eleições presidenciais, surpreendendo tudo e todos, e depois surpreendeu ainda mais porque, para além de ter vencido as eleições legislativas, venceu-as com uma maioria extraordinária. Basicamente, o Congresso francês está, neste momento, nas mãos de Macron. Num sistema político francês em que o presidente já tinha muito poder, mas quando alia esse poder ao poder do Parlamento, ele fica com um poder quase absoluto. E é isso que está neste momento a preocupar muito os partidos da oposição, que quase não têm voz do ponto de vista parlamentar. A França Insubmissa, que agora recusa ir a este encontro, e já falarei dele, basicamente é uma das poucas forças políticas que ainda consegue poder ser ouvida no Parlamento. Por exemplo, o partido da senhora Le Pen não tem capacidade de se fazer ouvir porque não conseguiu sequer constituir um grupo parlamentar e, portanto, aquela disseminação de oposição faz com que neste momento o grupo parlamentar que apoia Macron seja quase que hegemónico.
O que está previsto para segunda-feira é aquilo que tradicionalmente é o discurso do Primeiro-Ministro, escolhido pelo Presidente da República, mas que desta vez Macron quis também meter-se nele. E antes de falar o Primeiro-Ministro, Macron diz que quer ser ele a falar. Há aqui uma particularidade. Macron não deu ainda nenhuma, deu apenas uma entrevista, mas basicamente não tem falado com os médias, não tem sido questionado sobre quase nada. E escolheu, simbolicamente, o Palácio de Versalhes, ele que tem sido acusado de ser uma espécie de rei-sol plenipotenciário, escolheu o Palácio de Versalhes para essa cerimónia, onde ele falará antes do Primeiro-Ministro e fará uma espécie de discurso de Estado da Nação. O que abafará Eduardo Filipe? O que abafará o Primeiro-Ministro e o que causa enormes constrangimentos aos partidos que no Parlamento gostavam de o questionar diretamente sobre algumas das suas opções políticas e ficarão apenas como espectadores passivos desse espetáculo que Macron quer instalar em Versalhes. Ricardo, o que é que isto faz antever para os próximos tempos na política francesa? Como sublinhaste, com esse poder tão forte de Emmanuel Macron, isso poderá ter alguma influência na forma como quer fazer política? E se essa forma poderá ser diferente daquela para a qual se habilitou a eleições? Depois das eleições legislativas, alguns analistas, eu incluía-me nesse grupo, achava que Macron, muito provavelmente, perante aqueles resultados avassaladores, quereria ter uma postura um pouco mais humilde e, se calhar, ter alguma abertura e alguma capacidade de diálogo, nomeadamente com a oposição, tendo aí a preocupação de dar explicações sobre algumas das suas opções. Não é isso que tem vindo a acontecer. Macron escudou-se atrás desta maioria que tem no Parlamento, escudou-se atrás de um silêncio perante os média e aparece agora com esta postura que me parece até um pouco agressiva, de tentar mostrar que ele tem poder e de que é capaz de fazer as coisas com este poder. Deixa-me fazer esta pergunta, se esse poder é para fora ou é para dentro? É para dentro. Agora, o que eu acho que Macron terá que perceber é que em França a oposição mais do que no Parlamento se faz nas ruas. E é nas ruas que muito provavelmente Macron irá enfrentar os focos de oposição e de contestação às suas políticas, onde os sindicatos são fortes e onde também a população, de uma maneira geral, não aceita com grande facilidade e com grande simpatia estas manifestações de poder absoluto. E por isso é que, para além da França insubmissa, que já disse que nem sequer vai a esta cerimónia em Versalhes, vários deputados à direita, por exemplo, de partidos que até são simpatizantes de Macron, como o UDI, já disseram que também não irão colocar os pés em Versalhes e de que irão fazer uma oposição àquela que é a estratégia política muito fechada por parte do presidente francês. Esta é a última notícia do Manchetes 3. Ricardo Jorge Pinto, boa noite. Obrigada.